Oi, eu sou a Carol e hoje iniciamos o quadro Biografia Mulheres da Bíblia. Toda segunda-feira, às 7 da noite, teremos um vídeo fresquinho. Nele, conheceremos a história de uma mulher, saberemos suas dificuldades e problemas e como enfrentou suas lutas. Não seria diferente, né? Hoje, para iniciarmos com chave de ouro, começaremos com Eva, a mãe de todos os viventes. Estão preparados? Aproveita, curta o vídeo, compartilha com os seus amigos, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações para receber os vídeos novos, combinado? Aproveita também, escreva no comentário o nome da mulher que você gostaria de conhecer a história. Quem sabe a sua sugestão aparece no próximo vídeo. Roda a vinheta! Eu sempre quis falar isso. Deus terminou a sua criação. Um jardim maravilhoso, onde tinha animais grandes e pequenos, todos vivendo em harmonia, tranquilidade, sem cadeia alimentar, um não ficava caçando o outro. O homem dava nome aos animais, trabalhava com as plantas, cuidava das árvores, recolhia os seus frutos e se alimentava tudo na mais perfeita paz. Em um canto desse jardim tinha a árvore da vida, que fazia com que ele vivesse eternamente. Agora, no centro dele, tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, bem lá no centro. E Deus tinha dito a Adão que no dia que ela comesse dessa árvore, ele morreria. A vida continuava harmoniosa, tranquila, mas Adão percebia que todos os animais tinham um parceiro, uma parceira, era sempre uma duplinha, ele solitário. Deus, vendo essa solidão no homem, cria uma adjuntora, uma companheira, uma parceira para a vida. Adão foi colocado para dormir, Deus retira a costela e cria a mulher. Quando ele acorda, olha, fica maravilhado. Nossa, essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Eva, que é a mãe dos viventes, formosa. Ele ficou encantado. E o tempo passou, não sabemos o quanto. Tudo corria normalmente, mas no coração deles, de ambos, tinha uma intriga. E aquela árvore no meio do jardim? Era formosa à vista, bonita. Mas no final das contas eu disse que no dia que eles comessem do fruto dessa árvore, eles iam morrer. Então eles se abstinham. Todas as tardes Deus ia passear com Adão e Eva nesse jardim, para conversar, para ouvir das dificuldades. Imagina, tinha uma briga lá do casal, coisa que devia ser rara, porque o pecado ainda não estava entranhado. Eles podiam perguntar a opinião de Deus e Deus os admoestava, os confrontava, os aconselhava. Que maravilha, né? Mas aquela pontinha continuava. Um dia, a serpente deu liberdade e o inimigo se apossou dela. E ela foi até Eva, falando assim: então, Eva, olha que formosa aquela fruta. A Eva logo falou: mas eu disse que no dia que a gente comesse dessa fruta, a gente ia morrer. A serpente falou: foi isso que Deus disse, não. Deus estava, na verdade, não queria que vocês se parecessem com ele, porque se vocês comessem dessa árvore, vocês iam ficar igual a Deus. Quando que, na verdade, Adão e Eva já era a imagem e semelhança de Deus. E era isso que incomodava o inimigo. Porque
Ele queria estar lá, sentado no trono de Deus, mas Deus não aceitou e fez o homem à imagem e semelhança dele. Isso perturbava o inimigo. Então usou de uma fake news, porque o homem e a mulher já eram a imagem e semelhança de Deus. O que eles não tinham era um conhecimento do mal, conhecimento do bem eles tinham. Mas Eva deixou-se enredar por essa fake news, foi e comeu. Ela comeu, mas não aconteceu nada. Porque a liderança, a responsabilidade da liderança não estava sobre ela. Ela era auxiliadora, ela era a conselheira, a parceira ali, mas a responsabilidade estava sobre o homem, a liderança. Quando a gente tem um líder aqui na Terra, todos podem ter funções importantes, só que quem está lá na liderança vai ser o cobrado, responsabilizado pelos fracassos. E isso aconteceu. A Eva foi até lá, Adão, e falou assim: Adão, eu comi, não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu acho que a serpente tinha razão, viu? Acho que a gente ficaria igual a Deus. E Adão vai e come. Quando ele come, porque a autoridade estava sobre ele, o olho de ambos se abrem. E aí eles têm a ciência do mal, conhecimento do mal. E eles percebem a sua volta com outro olhar. O medo vem sobre ele, todos esses sentimentos negativos vêm e eles se escondem. Mas Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, vai até o jardim. Deus já sabe o que tinha acontecido. E vai até lá e fala, conversa com ele, chama, por que vocês se esconderam? E vai questionar. E Adão, quando é questionado, fala, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Se tu não tivesse me dado uma Ana, quem sabe, mas você me deu essa Eva, e aí ela me fez comer, jogando a responsabilidade dele. E aí ele foi falar com Eva, Eva, e você? Ah, foi a serpente. Desde sempre o homem joga a responsabilidade das suas falhas em cima dos outros. Adão jogou em cima de Deus, foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado mulher, isso não tinha acontecido. Então, desde aquela época nós gostamos de responsabilizar terceiros por falhas nossas. E Deus não se agrada disso. E como a primeira decisão era uma coisa que Adão e Eva podiam fazer, de comer ou não comer, e eles acabaram naquele dia escolhendo falhar, a consequência veio sem demora. E nessa consequência ainda tinha o amor de Deus. Deus expulsou eles do paraíso, porque se eles ficassem lá, ia comer da árvore da vida. E iam viver para sempre no erro, para sempre no pecado. Não teria mais o que fazer. Mas Deus os tirou do jardim para eles não terem mais acesso a essa árvore que os faria viver para sempre, para que no tempo decorrente da vida deles, eles se arrependessem dos seus erros, eles reconhecessem que precisava de Deus para a sua própria salvação. E ali já tinha um simbolismo de Cristo, com aquelas peles que Deus cobriu o homem e a mulher. Para a serpente, ela passaria a se rastejar, a mulher passaria a sentir dores no parto e seria subjugada ao marido. Olha o tanto de mulher que sofre até hoje nas mãos de homens sem Deus, homens que não têm Deus no coração. E o homem passaria a sofrer para trabalhar, teria o suor do trabalho, essa busca pelo trabalho seria dolorosa, sofrida. A terra passou a ter ervas daninhas, passou a sofrer também para dar o fruto. Os animais se tornaram ferozes, começou a ter a cadeia alimentar, um caçando o outro, para começar a ter a lei da sobrevivência. Isso tudo em decorrência do pecado.
E até hoje nós enfrentamos essas consequências. E aí a gente fala, é tudo culpa de Adão e Eva. Mas os pecados que nós também cometemos atingem as pessoas à nossa volta. Uma pessoa que passa a vida inteira fumando, vai olhar lá o exame dele, o pulmão está todo comprometido. Mas alguém na família que nunca fumou e convivia, também tem. Porque o erro de um atinge o outro. O erro de Adão e Eva no paraíso nos atinge até hoje. Mas a gente também erra hoje. Significa que se fosse a gente lá, provavelmente teria acontecido a mesma coisa, só em tempos diferentes. E isso é uma lição que a gente tem que ter para nós. Nós precisamos tomar cuidado com as escolhas que fazemos. A tentação existe, mas a gente precisa de Cristo para vencê-la, para conseguir lutar contra e não cair nessas tentações que a vida nos oferece, nesses banquetes, nesse fruto proibido que muitas das vezes a gente acaba aceitando e ainda culpa terceiros por ter aceitado. E Eva, que trouxe o pecado à natureza humana, teve também essa consequência grave no parto. Mas olha como Deus é poderoso. Por meio de outra mulher veio Cristo. E Cristo veio para nos salvar. Por meio de uma mulher veio o pecado, por meio de outra veio a resposta a todos os nossos problemas. E hoje, quando aceitamos a Jesus, que já tinha um simbolismo lá no jardim, quando eles foram cobertos, nós somos salvos, temos a vida transformada por esse evangelho maravilhoso. Homens e mulheres, podemos nos render a Deus e podemos novamente ter aquela comunhão que foi quebrada no jardim. E aí, você já curtiu o vídeo? Compartilhou com seus amigos? Inscreva no canal para ter mais conteúdos como esse, tá? E também comente no vídeo o nome de mulheres que vocês gostariam de ter a história aqui contada por mim. Um beijo, graça e paz.